A verdade sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. Golpe ou contra-revolução? É desconhecimento, memória fraca ou conveniência classificar de golpe o que na realidade foi apenas a interrupção de um processo revolucionário de tomada do poder pelos comunistas, iniciado antes de 1960 e intensificado no governo Jango. O historiador Jacob Groender, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, o PCBR, em seu livro Combate nas Trevas, intitula o capítulo 8 de Pré-Revolução e Golpe Preventivo. A seguir, transcrevo opiniões irrefutáveis de militantes que participaram da luta armada, de jornalistas, de professores de histórias e de sociologia. Abre aspas. Nos primeiros meses de 1964, esboçou-se uma situação pré-revolucionária e o golpe direitista se definiu. Por isso mesmo, pelo caráter contra-revolucionário preventivo, contra-revolucionário preventivo. A classe dominante e o imperialismo tinham sobradas razões para agir antes que o caldo entornasse. Fecha aspas. Groender, Jacob, que consta no livro Combate nas Trevas, quinta edição, 1998. Sob o título de, abre aspas, Cuba apoiou guerrilha já no governo Jânio, fecha aspas. Mário Magalhães, da sucursal do Rio, do jornal Folha de São Paulo, edição de 8/4/2001, publicou o seguinte, abram aspas, desde o início, 1959, os cubanos estavam convictos de que a luta armada era o caminho da revolução, fecha aspas, diz o historiador Jacob Groender. Parte da entrevista de Daniel Arão Reis Filho, publicada em O Globo de 23/9/2001, abram aspas. As ações armadas da esquerda brasileira não devem ser mitificadas, nem para um lado nem para o outro. Eu não compartilho da lenda de que no final dos anos 60 e no início dos anos 70, inclusive eu, fomos o braço armado de uma resistência democrática. Acho isso um mito surgido durante a campanha da anistia, ao longo do processo de radicalização iniciado em 1961. O projeto das organizações de esquerdas que defendiam a luta armada era revolucionária, ofensivo e ditatorial. Pretendia-se implantar uma ditadura revolucionária. Não existe um só documento dessas organizações em que elas se apresentassem como instrumento de resistência democrática. Fecham aspas. Mais uma observação. Observação do autor em 15 de junho de 70. Daniel Arão Reis Filho foi um dos 40 militantes banidos para a Argélia, em troca do embaixador da Alemanha. Atualmente é professor titular de História Contemporânea da UFF, Abre aspas. Livro revelou que PCB planejava dar golpe em 64, fecha aspas. Malina confirma no livro que o partidão, entre aspas, com o apoio de Luiz Carlos Prestes, chegou a planejar um golpe em 64, antes da tomada do poder pelos militares, abre aspas. O último secretário, fecha aspas, dá conta ainda de que havia uma organização militar clandestina dentro do PCB desde a Revolução de 30. Marina Salomão, Salomão Marina, secretário-geral do PCB, O Globo, 1/9/2002, página 12b. Em 29/3/2004, o jornal O Globo publicou a reportagem abaixo, da qual transcrevo trechos. Abre aspas. Falava-se em cortar cabeças. Essas palavras não eram metáforas, fecha aspas. Aidano André Mota, Chico Otávio e Cláudia Lamego, abre aspas. Um dogma precioso aos adversários da ditadura militar, iniciada em 31 de março de 64, está em xeque.
Novos estudos realizados por especialistas no período, alguns deles integrantes dos grupos de oposição ao regime autoritário, propõem uma mudança explosiva que semeia fúria nos defensores de outras correntes. Chamar de resistência democrática a luta da esquerda armada na fase mais dura do regime está errado, historicamente falando. Falava-se em cortar cabeças. Essas palavras não eram metafóricas. Se as esquerdas tomassem o poder, haveria provavelmente a resistência das direitas e poderia acontecer um confronto de grandes proporções no Brasil, atesta Daniel Arão Reis, professor de História da UFF e ex-guerrilheiro do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, né? Pior, haveria o que há sempre nesses processos e no coroamento deles, fuzilamento e cabeças cortadas, fecham aspas. Abre aspas. Ninguém estava pensando em reempossar João Goulart, fecha aspas. Denise Hollenberg, mestre em História Social da UFF, destaca que o objetivo da esquerda era a ditadura do proletariado e que a democracia era considerada um conceito burguês, fecha aspas. Abre aspas aqui. Não se resistiu pela democracia, pela retomada do status quo, né, pré-golpe. Ninguém estava pensando em reconstituir o sistema partidário ou reempossar João Goulart no cargo de presidente, diz Denise. A professora explica, e a Arão Reis concorda, que a expressão sequer surgiu no fim dos anos 60, início das batalhas entre militares e terroristas. Abre aspas. A descoberta da democracia pela esquerda se dá apenas no exílio, com a leitura de filósofos e pensadores como o italiano Antonio Gramsci. Fecham aspas. Abre aspas novamente. Outro participante da luta, o professor de História da UFRJ, Renato Lemos, acha que é responsabilidade ética, social, política e histórica da esquerda assumir suas ideias e ações durante a ditadura, fecham aspas. Abre aspas novamente, né? Cada vez mais se procura despolitizar a ação de luta armada numa tentativa de autocrítica por não termos sido democratas. Nossa atitude foi tão válida quanto qualquer outra. Havia outros caminhos, sim, poderíamos tentar lutar dentro do MDB, mas achávamos que a democracia já tinha dado o que tinha de dar, fecha aspas, confirma Lemos. Arão Reis discorda, abre aspas. As esquerdas radicais se lançaram na luta contra a ditadura, não porque a gente queria uma democracia, mas para instaurar o socialismo no país, por meio de uma ditadura revolucionária como existia na China e em Cuba. Mas, evidentemente, elas falavam em resistência, palavra muito simpática, mobilizadora, aglutinadora. Isso é um ensinamento que vem dos clássicos sobre a guerra, fecham aspas. Professor de Sociologia na Unicamp, Marcelo Ridente, argumenta que o termo, entre aspas, resistência, só pode ser usado se for descolado do adjetivo, abre aspas, democrática. Abre aspas. Houve grupos que planejaram a ação armada ainda antes do golpe de 64, caso do pessoal ligado ao Francisco Julião das Ligas Camponesas. Depois de 1964, buscava-se não só derrubar a ditadura, mas também caminhar decisivamente rumo ao socialismo, fecha aspas. O professor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, o autor do aclamado Como Eles Agiam, sobre o funcionamento do regime, Carlos Fico chama de ficção a ideia de resistência democrática. Ele também ataca a crença de que a luta armada foi uma escolha motivada pela imposição do AI-5. Abre aspas. A opção de pegar em armas é anterior ao ato institucional. Alguns grupos de esquerda defenderam a radicalização antes de 68, garante ele.
Fecham aspas. Em 31 de 3 de 2004, o jornal O Estado de São Paulo publicou a entrevista abaixo, da qual transcrevo um trecho. Abre aspas. Derrotados escreveram a história. Fecham aspas. O Estado, né? O que leva os militares ao movimento de 64? Aí Rui Mesquita responde. Acho fundamental para que se possa fazer uma análise objetiva e fria sobre a chamada Revolução de 64, que na mentalidade não foi uma revolução, que na realidade não foi uma revolução, foi uma contra-revolução, não foi um golpe, foi um contra-golpe. Situá-la no campo político internacional, né? No começo dos anos 60, com a vitória de Fidel Castro e com a sua entrada no jogo do bloco soviético, o foco principal da Guerra Fria passou a ser a América Central, o centro geográfico das Américas, a tal ponto que ali nasceu a primeira e talvez única ameaça concreta e eminente de uma guerra nuclear, quando em 62 houve a crise dos mísseis nucleares que os russos instalaram clandestinamente no território cubano. O risco era real. Diz-se que a história é sempre escrita pelos vencedores. A história do golpe de 64 foi escrita pelos derrotados. Fecham aspas. Tais manifestações e pronunciamentos falam por si. Não há qualquer sustentação na história ou nos documentos da esquerda que comprove ter havido um golpe da direita ou um golpe militar. Tais conceitos fazem parte da mesma orquestração em que se inclui a falácia de que a esquerda revolucionária após 64 lutava contra a ditadura. Não tenho ideia de quem ardiu essas mentiras, mas com muita convicção afirmo que tudo faz parte de um processo para desmoralizar o movimento de 31 de março de 1964 e demitificar os, entre aspas, heróis da esquerda. Houve realmente uma contra-revolução, um duro golpe contra as pretensões de comunização do Brasil. De norte a sul, viva a contra-revolução. Abre aspas. Desde ontem se instalou no país a verdadeira legalidade. Legalidade que o caudilho não quis preservar, violando-a no que de mais fundamental ela tem, a disciplina e a hierarquia militar. A legalidade está conosco, e não com o caudilho aliado dos comunistas. Fecham aspas. Editorial do Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1º de abril de 1964. Abre aspas novamente. Multidões em júbilo na Praça da Liberdade. Ovacionados, o governador do estado e chefes militares. O ponto culminante das comemorações que ontem se fizeram em Belo Horizonte, pela vitória do movimento pela paz e pela democracia, foi, sem dúvida, a concentração popular de frente ao Palácio da Liberdade. Toda a área localizada em frente à sede do governo mineiro foi literalmente tomada por enorme multidão, que ali acorreu para festejar o êxito da campanha deflagrada por Minas, formando uma das maiores massas humanas já vistas nesta cidade. Aqui, né, esta matéria está em O Estado de Minas, Belo Horizonte, 2 de abril de 1964. Abre aspas. Salvo da comunização que celeremente se preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram de seus inimigos. Abre aspas. Este não foi um movimento partidário, dele participaram todos os setores conscientes da vida pública brasileira, pois a ninguém escapava o significado das manobras presidenciais, fecham aspas. Matéria do jornal O Globo, Rio de Janeiro, 2 de abril de 1964. Mais uma matéria, abre aspas. A população de Copacabana saiu às ruas em verdadeiro carnaval, saudando as tropas do exército. Chuvas de papéis picados caíam da janela dos edifícios, enquanto o povo dava vazão nas ruas ao seu contentamento. Notícia do O Dia, Rio de Janeiro, 2 de abril de 1964. E para fechar, mais uma. Abram aspas.
escorraçado, amordaçado e acovardado, deixou o poder como imperativo da legítima vontade popular o senhor João Belchior Marques Goulart, infame líder comuno, carreirista, negocista, sindicalistas. Um dos maiores gatunos que a história brasileira já registrou. O senhor João Goulart passa outra vez a história, agora também como um dos grandes covardes que ela já conheceu, fecha aspas. Essa notícia está, né, foi, como é que fala? Publicada, né, no jornal Tribuna da Imprensa, no Rio de Janeiro, em 2 de abril de 1964. A última agora, pessoal, quer dizer, tem mais, mas a última desse episódio, tá? Abram aspas. A paz alcançada. A vitória da causa democrática abre ao país a perspectiva de trabalhar em paz e de vencer as graves dificuldades atuais. Não se pode, evidentemente, aceitar que essa perspectiva seja toldada, que os ânimos sejam postos em fogo. Assim o querem as Forças Armadas, assim quer o povo brasileiro e assim deverá ser pelo bem do Brasil. Esse é um editorial de O Povo, jornal, né, jornal O Povo, Fortaleza, 3 de abril de 1964. Ok, pessoal? Olá, tudo bem? Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Mais uma vez eu aqui estou, agradecendo a presença de quem está aqui comigo. Se você por um acaso deu uma passadinha por aqui, está chegando aqui assim displicentemente, eu peço que você se inscreva nesse canal, me dê essa força neste humilde canal, que é um projeto que eu tenho de estar narrando livros. Neste momento eu estou narrando A Verdade Sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. Peço que vocês me apoiem, deixem um like, deixem um comentário. Eu não tenho nenhum intento, nenhuma intenção, a não ser o de compartilhar com vocês o conhecimento que eu adquiro através dos livros que eu tenho em casa. Esse projeto nasceu assim a partir do momento que eu terminei de ler os meus livros e eu percebi que eles iam ficando lá e eu pensei numa forma de estar compartilhando com vocês, com as pessoas que por um acaso, por algum motivo, não têm condições de comprar o livro no momento, ou não tem tempo, ou não tem paciência. Então é isso, ok? Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.